Hoje temos uma história que, nossa, parou a Alemanha e acho que ecoou pelo mundo todo. Uma história bem pesada, né? Muito. Imagina só a cena. Um tribunal lá em Lübeck, aquele silêncio tenso, sabe? Uhum. No banco dos réus, Klaus Grabowski, acusado de um crime assim horrível, contra uma menininha de 7 anos. E na plateia, a mãe, Marianne Bachmeier. Exato. E aí, de repente, ela se levanta. 8 tiros. Pá, pá, pá. Quebram o silêncio. O acusado cai ali mesmo e o país inteiro, imagino, prendeu a respiração. Totalmente. Hoje a gente vai, então, mergulhar nessa história, tentar entender o que estava por trás desses tiros. Porque não é só sobre um crime dentro de um tribunal, né? É muito mais complexo. É sobre a dor de uma mãe, as escolhas difíceis, as falhas de um sistema. E a pergunta que fica no ar, né? O que acontece quando a justiça parece falhar? Vamos conhecer a história de Marianne Bachmeier. Para a gente entender a Marianne, acho que é preciso voltar um pouco, né? Olhar para a infância, para a juventude dela. Sim, ela nasceu em 1950, a Alemanha ainda estava, sim, se curando da Segunda Guerra, e o ambiente em casa, pelo que as fontes dizem, era bem complicado. Complicado como? Um lar muito rígido, religioso. O pai era um ex-membro da Waffen-SS, né, aquela unidade militar controversa da era nazista. Nossa, E ele tinha problemas com álcool, acessos de raiva. Depois veio um padrasto descrito como autoritário. Um clima pesado. e a relação com a mãe? Olha, chegou num ponto que a própria mãe colocou ela pra fora de casa. Meu Deus, que começo de vida, hein? Isso deixa marcas profundas, com certeza. Essa instabilidade, essa rejeição. Totalmente. Cria uma sensação de insegurança, né? De não ter um porto seguro. Exato. E talvez uma dificuldade em confiar, em criar laços. Você aprende desde cedo que a vida é dura, que é uma luta. E essa luta continuou bem cedo pra ela. Aos 16 anos, ela engravidou pela primeira vez. 16 anos? Muito jovem. E ela sentiu que não tinha como criar o bebê. Acabou entregando para adoção. Que decisão difícil para uma adolescente. E não parou aí. Aos 18, outra gravidez. Mas antes do bebê nascer, ela passou por algo terrível. Foi estuprada. Nossa Senhora. Trauma sobre trauma. Exatamente. E esse segundo bebê também foi para adoção. Imagina o vazio, a sensação de solidão que isso tudo deve ter deixado. São experiências que quebram a pessoa por dentro, né? A gravidez na adolescência, a dor de se separar dos filhos, mesmo achando necessário, e ainda a violência sexual. Fica uma marca de vulnerabilidade extrema, né? Uma desconfiança, talvez uma raiva contida. Sim. Não justifica o que veio depois, claro, mas é fundamental para a gente entender quem era essa mulher antes de tudo. Mas aí, em 1972, parece que a vida deu uma nova chance, né? Nasceu a Ana. A terceira filha? Isso. E dessa vez, a Marianne tomou uma decisão diferente. Ela ia ficar com a filha. Uma decisão importante, imagina. Depois de tudo. Sim. Elas se mudaram para Lübeck e a Marianne abriu um bar, o Tipassa, para poder sustentar as duas. Foi uma tentativa de reescrever a história, talvez. Provavelmente. Uma aposta, né? Em construir algo diferente, um núcleo familiar, mesmo que pequeno. Mas não era fácil. Administrar um bar sozinha, trabalhar horas a fio. E com uma criança pequena. Sim. As fontes contam que a Ana às vezes dormia nas cadeiras do bar. Cresceu rápido, meio como uma pequena adulta. Isso certamente trazia um misto de sentimentos para Marianne, né? Amor, claro, mas também culpa. Muita culpa. A ponto dela cogitar dar a Ana para adoção também. Não por falta de amor, mas por medo de errar de novo, sabe? Medo de repetir o ciclo, talvez. Refletindo as próprias falhas que ela sentiu na criação dela. Mas ela ficou. Tem até uma frase que marcou, né? Amar, às vezes, é ficar, mesmo querendo fugir. Forte essa frase. Captura bem essa maternidade. Não idealizada, mas real, de luta diária. O amor pela Ana era a âncora dela, né? Exato. Enquanto elas construíam essa vida, difícil mas delas, tinha o outro lado da história. Klaus Grabowski. Ah, sim.
o homem que cruzou o caminho delas de forma trágica. E ele já tinha um passado conhecido pela justiça, né? Sim, um histórico de abuso sexual contra crianças. Já tinha sido condenado antes, a pergunta é: como ele estava livre? Do sistema nessa história. Ele tinha sido preso, passou por tratamento psiquiátrico, Tratamento. sim, e chegou a passar pela chamada castração química, um procedimento hormonal para reduzir os impulsos sexuais. Mas, anos depois, ele pediu e conseguiu um tratamento hormonal para reverter os efeitos. E parece que isso reacendeu os impulsos perigosos dele. E ele foi solto. Assim. Foi liberado, sim. E a vigilância sobre ele parece ter sido, falha, insuficiente. Isso levanta um debate sério, né, sobre avaliação de risco, reabilitação versus segurança, um debate que continua até hoje. Uma falha com consequências, assim, devastadoras. No dia 5 de maio de 1980, tudo mudou. O dia fatídico. A Ana, com 7 aninhos, brigou com a mãe por alguma coisinha e decidiu não ir para a escola. Uma dirra de criança normal. Só que ela gostava dos gatos que o Grabowski tinha ali perto de casa. E ela acabou indo até a casa dele. Ai, meu Deus. O que aconteceu lá dentro é horrível só de pensar. Horas de cativeiro, abuso sexual e, no fim, ele a matou. Estrangulada com uma meia calça. Que crueldade. É inimaginável. O corpo dela foi encontrado depois, amarrado, numa caixa de papelão, perto de um canal. E como descobriram que foi ele? Foi a noiva dele na época. Ela desconfiou, ficou apavorada e o denunciou para a polícia. Se não fosse por ela... Talvez demorasse muito mais para encontrarem o corpo e o culpado. Que horror. Na delegacia, o Grabowski confessou o assassinato. Mas ele não parou aí. Ele ainda tentou... Tentou o quê? Justificar o ato da forma mais baixa possível. Disse que a Ana, a menina de 7 anos, tinha provocado ele, tentado seduzi-lo para conseguir dinheiro. O quê? Culpar a vítima. Uma criança? Isso é monstruoso. Uma mentira cruel, né? Para tentar diminuir a própria culpa. Para Mariane ouvir isso, além da dor da perda, ter que ouvir o assassino da filha sujando a memória dela desse jeito, deve ter sido insuportável. Um segundo golpe. Com certeza alimentou o que viria depois, né? Sim. No tribunal. O julgamento começou e a Mariane estava lá, todo dia, vendo o rosto do homem que destruiu a vida dela. Deve ter sido uma tortura. As fontes descrevem o ambiente do tribunal como frio, lento, cheio de termos legais que não significavam nada diante da dor dela. O sistema legal, com sua busca por objetividade, pode parecer muito distante, muito indiferente ao sofrimento humano, né? E a sensação de que o mesmo sistema que falhou em proteger a Ana agora dava voz para o assassino mentir sobre ela, nossa, a impotência deve ter sido esmagadora. Ver o agressor ali, tendo espaço para falar, para distorcer os fatos, enquanto a vítima é só um caso, isso gera uma revolta interna muito grande. E essa revolta transbordou. Foi na terceira manhã de audiência, 6 de março de 1981. O dia do ato final. Marianne entrou no tribunal, escondida no casaco, uma pistola Beretta calibre 22. Ela entrou armada no tribunal. Sim. Quando o Grabowski entrou e sentou no banco dos réus, ela levantou rápido, foi até ele e, pelas costas, disparou 8 vezes. 8 tiros. Dentro do tribunal. 7 o atingiram, ele morreu ali, quase na hora, e ela largou a arma, não correu, não resistiu, só ficou lá, no meio do caos. Um ato extremo, né? No coração do sistema de justiça. A reação deve ter sido imediata. Explosiva. A notícia correu à Alemanha, o mundo. O tribunal virou palco de uma execução. E a reação das pessoas, o que elas acharam. Anjo da vingança. Uma idealização, né? Sim. Muita gente mandando carta, flor, dinheiro. Viam nela a mãe que fez justiça com as próprias mãos, onde o Estado tinha falhado. É compreensível essa reação inicial. Toca num instinto de proteção, né? Principalmente com crianças. Mas essa visão simplista raramente dura. Exato.
Logo começaram a sair mais detalhes sobre a vida dela. A infância difícil, os filhos dados para adoção, o bar, o pai ex-SS. Ah, a história completa começou a vir à tona. Isso. E aí a imagem da mãe perfeita, da santa vingadora, começou a rachar. Quem era ela, afinal? Heroína? Criminosa? Ou só uma mulher? Uma mulher comum, cheia de feridas, levada ao limite pela dor e pela falha do sistema. Exatamente. E isso tornou o julgamento dela ainda mais complexo e acompanhado por todo mundo. O mesmo sistema que julgava o Grabowski, agora tinha que julgar a Marianne. A acusação foi para cima, claro. Dizendo que foi premeditado, uma execução. Isso. Mord na lei alemã. Argumentaram que ela comprou a arma, treinou e entrou lá para matar. E a defesa? Qual foi a linha? A defesa tentou argumentar que foi um ato impulsivo, Totschlag, um homicídio sem a mesma qualificação de premeditação, que a dor, as provocações do Grabowski sobre a Anna... levaram ela a um colapso, um curto-circuito. Exato. Pintaram o quadro de uma mãe destruída agindo num impulso irresistível por causa da dor insuportável. E o país acompanhando tudo, né? Virou um debate nacional sobre justiça, vingança, compaixão. E o veredito final, qual foi a decisão do tribunal? Marianne foi condenada por homicídio, Totschlag, e porte ilegal de arma. Pena de 6 anos de prisão. 6 anos. Então, não foi considerado morde, assassinato premeditado. Não. Foi meio que o meio termo, né? Reconheceram a culpa dela por tirar uma vida, por violar a lei dentro do tribunal, mas parece que levaram em conta a dor extrema, as circunstâncias... Uma sentença que tentou equilibrar a punição com alguma compreensão, talvez. É. Ela acabou cumprindo uns 3 anos e saiu em liberdade condicional. E depois da prisão, o que ela fez? Ela tentou recomeçar longe. Casou, morou na Nigéria, depois na Itália, na Sicília. Tentou fugir da história. Acho que sim. E o mais curioso, ela trabalhou um tempo cuidando de pacientes terminais, num hospice. Interessante essa escolha. Cuidar da vida no fim, depois de ter tirado talvez uma busca por redenção. Pode ser. Mas não adiantou muito. O rótulo de a mulher do tiro a perseguia era parte dela. Impossível escapar de uma história assim, né? Fica marcado para sempre. Anos depois, ela descobriu um câncer de pâncreas. Sabendo que tinha pouco tempo, ela voltou para a Alemanha. Para casa. Sim. E aí ela publicou um livro, uma autobiografia e deu uma última entrevista bem importante, pouco antes de morrer. E o que ela disse nessa entrevista? Ela meio que mudou a versão do impulso irresistível. Admitiu que pensou muito antes de atirar. Ah, então ela admitiu algum planejamento. Sim. Mas ela disse que não foi por vingança fria. Foi para parar as mentiras do Grabowski sobre a Anna, para que ele não pudesse mais sujar a memória da filha dela. Então um ato deliberado, mas motivado pela proteção da honra da filha e pela falha da justiça em fazer isso. Foi o que ela disse. Não se via como Joina, mas como alguém que agiu por necessidade, movida pela dor e por essa defesa da memória da Anna. Isso complica ainda mais, né? Mostra uma mistura de emoção extrema com uma decisão consciente. A convicção de que o sistema não faria a justiça que ela achava necessária para a filha. É, muito complexo. Marianne morreu em setembro de 1996, com 46 anos, por causa do câncer. Jovem ainda. Muito. E o último desejo dela foi ser enterrada em Lübeck, no mesmo cemitério que a Anna. Hoje os túmulos estão lá, lado a lado. 2 vidas unidas pela tragédia até o fim. E o legado disso tudo, além da dor? Bom, o legado concreto foi o aumento da segurança nos tribunais alemães. Detectores de metal, essas coisas. Para evitar que aconteça de novo. Exato. Mas o legado que fica para a gente pensar... As perguntas, essas são mais duradouras, né? Com certeza. Perguntas difíceis. Quando o sistema falha, o que é justo? Até onde a dor de uma mãe pode levar? E o que a gente valoriza mais como sociedade? A lei fria e estrita ou a compaixão, a capacidade de entender um sofrimento extremo? Não tem resposta fácil, né? O caso Bachmeier expõe essa tensão. A ordem da lei versus a força das emoções humanas mais básicas. Amor, dor, desejo de justiça. Onde fica a linha? Olhar para essa história é quase como se ver num espelho, né?
reflete nossos medos, a linha tênue que nos separa da raiva quando quem a gente ama é ferido. É um lembrete da nossa humanidade, com tudo de bom e de terrível que ela carrega. É fácil julgar de longe. Difícil é entender a complexidade de uma vida atravessada por tanto trauma. Exato. E fica a reflexão, né? A história da Marianne Bachmeier talvez nos lembre da importância de um sistema de justiça que proteja de verdade os mais vulneráveis. E que, quem sabe, encontre espaço para ouvir, para entender, antes que o desespero vire mais violência. Será que a verdadeira justiça está só na lei? Ou também na capacidade de enxergar a humanidade, mesmo quando ela está quebrada por trás de atos extremos? Fica a pergunta.